Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Olha, temos aqui em mãos uma seleção bem interessante da obra Todos os Contos de Clarice Lispector. Uhum. É importante a gente alinhar aqui. Não é um livro único que vamos analisar do começo ao fim, tá? São mais, assim, fragmentos, sabe? Pedaços de várias histórias. Sim, recortes, né? Exato, recortes. Inclusive tem partes do prefácio, notas sobre como a coletânea foi organizada, enfim. A nossa missão aqui, então, é mergulhar nesses fragmentos e tentar pegar a essência do que eles mostram pra gente. Os temas que voltam, os personagens. Sim, os temas recorrentes, os tipos de personagem que ela cria e, claro, o estilo dela que é, nossa, inconfundível. Estamos atrás daqueles nuggets de insight, né? Aquelas ideias que ficam. Aquelas faíscas. Boa, faíscas, e para já dar o tom, olha só que frase potente que a gente achou logo de cara nesses materiais. Quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento e não mais lutando por dinheiro e poder, então nossa sociedade poderá enfim evoluir a um novo nível. Uau, forte, hein? Uma provocação e tanto para começar, né? Com certeza. Ok, vamos começar a desempacotar isso. Uma coisa que, para mim, salta aos olhos quase que imediatamente nesses trechos é o foco na experiência feminina. Uhum. Mas não de um jeito assim idealizado, sabe? Pelo contrário, mostrando as barreiras, as pressões todas. Temos personagens, muitas mulheres, que parecem lutar contra aquelas ideias pré-concebidas sobre qual deveria ser o papel delas. O lugar esperado, né? Exato. Elas lidam com questões bem concretas. Casamento, filhos, a falta de dinheiro ou a dependência financeira. E não é uma luta fácil, não. A gente vê desesperos que levam à bebida, à loucura. Até mesmo ao suicídio, em alguns casos que ela retrata. Pois é. Aliás, o prefácio até menciona algo interessante sobre isso. A própria Clarice, como escritora, parece que não teve uma aceitação assim de cara, fácil pelos editores. É verdade, tem essa nota lá. Parece que essa dificuldade de encontrar um espaço ecoa um pouco na vida das personagens, não acha? Exatamente. E o que eu acho fascinante aqui, e talvez seja um dos grandes diferenciais da Lispector, é como esses retratos vão além da simples denúncia social. Claro que ela está presente, mas Tem mais coisa, né? tem muito mais. O mergulho que ela faz é no conflito interno dessas mulheres. É com uma intensidade que chega a ser, assim, desconcertante às vezes. Cotidiano, da vida doméstica, das expectativas sociais. Aquela coisa do esperado. Isso. Há sempre um embate ali, latente, entre seguir as convenções, o script, né? E uma busca por algo mais profundo, mais autêntico. Mesmo que essa busca seja dolorosa ou leve a lugares inesperados. E essa busca por algo mais profundo fica muito clara em alguns exemplos que a gente separou aqui, né? Tem a personagem GH, por exemplo. Ah, sim, um clássico. Depois daquela experiência super radical, quase mística com a barata, ela diz algo como: "Eu finalmente me levantei da mesa do café. Essa mulher." Parece uma afirmação de identidade, né? Reconquistada ou descoberta ali. Uma retomada de si. E a Luísa, que é descrita como digna, irônica, mas que, num momento crucial, com medo de ser abandonada, ela suplica pro homem ficar, perde toda a compostura. É um retrato muito cru da vulnerabilidade, né? Mostra essa contradição. Exato. Sim, e complementando esses exemplos que você trouxe, tem aquela jovem narradora, talvez uma das mais emblemáticas nesse sentido que a gente está falando. Qual delas? Aquela que descreve os sonhos de forma quase o padrão, sabe? O que se esperava de uma moça na época. Casar, ter filhos e finalmente ser feliz. É o roteiro social clássico, né? O checklist. Exatamente, o checklist. Mas, ao mesmo tempo, ela sente de um jeito meio confuso que falta alguma coisa. Algo essencial. Ela não sabe bem o quê, e agrupa essa sensação toda numa expressão vaga, mas que é carregada de significado. Coisas da vida. Coisas da vida. É vago, mas diz tanto, né? Diz muito, é justamente nesse espaço do não dito, do não nomeado, que a escrita da Clarice opera com uma maestria impressionante, explorando essa angústia existencial que parece borbulhar ali sobre a superfície da normalidade. E essa exploração da vida interior. Nossa, isso é uma constante que não dá trégua nos textos, né?
Não tem descanso. Não mesmo. Personagens completamente imersos em pensamentos que se desdobram, que vão e voltam, em angústias que parecem não caber dentro deles. Você mencionou a GH, mas tem também o Daniel. Ah, o Daniel. A forma como ele parece, sei lá, fabricar sentimentos, criar um propósito quase artificialmente, transformando o tédio em angústia. É como se ele estivesse fazendo um experimento consigo mesmo para sentir alguma coisa, qualquer coisa. É perturbador, né? Muito. Perturbador e muito revelador, eu acho. Mostra uma tentativa quase desesperada de escapar de um vazio existencial. Outros personagens sofrem por aquilo que eles chamam de o desconhecido. O desconhecido. Por uma dimensão da realidade que, como diz um deles lá, jamais tocaria um instante sequer com os sentidos. É uma dor que vem do que não se pode tocar, do intangível, da consciência dos limites da própria percepção. Nossa. E tem também aquela moça que se via como uma quieta ovelha, sabe? Alguém passiva, conformada, e de repente ela se sente atraída por uma queda, uma transformação que a assusta profundamente, mas que ao mesmo tempo exerce um fascínio irresistível. Medo e desejo juntos. Exato. Essa dualidade entre o medo da mudança e o desejo por ela é muito, muito potente na obra dela. Essa ideia do Daniel criar sentimentos para fugir do tédio é, nossa, fascinante, porque subverte totalmente a nossa noção de emoção espontânea, não acha? Totalmente. Quase como se a própria autenticidade fosse algo a ser construído, sei lá. Exatamente. E se a gente conecta isso, assim, ao quadro geral da obra dela, pelo menos a partir desses fragmentos que a gente tem, a gente percebe como a Lispector usa a linguagem de uma forma quase experimental, né? Ela está o tempo todo tentando capturar a fluidez da consciência. Esse fluxo incessante e muitas vezes caótico de pensamentos, sensações, memórias que atravessam a gente. É quase tentar fotografar a água correndo. É uma ótima imagem. Existe uma busca quase obsessiva por autenticidade, que se choca de frente com os papéis sociais que a gente é meio que compelido a desempenhar, ou mesmo com uma certa apatia confortável, uma resignação. Lembra daquele homem ideal que o personagem Daniel imagina? Lembro. O sereno ser animalizado. Isso, um sereno ser animalizado. Alguém que vive sem grandes questionamentos, né? Ele despreza essa figura, mas ao mesmo tempo ele inveja a tranquilidade dela. É uma relação super complexa com a normalidade. E essa rejeição da superficialidade, ela aparece de forma muito gráfica naquela passagem sobre estirar os cadáveres dos momentos mortos em cima da cama. Que imagem, hein? Fortíssima, né? É como se a personagem estivesse ali confrontando o vazio, a falta de sentido nos momentos que já passaram. Uma coisa bem visual. Uma imagem fortíssima, sem dúvida. E a busca por momentos adultos, que aparece ali no mesmo contexto, reforça essa insatisfação. E não é sobre idade cronológica, né? Não, claro. É sobre uma qualidade de experiência, uma vivência mais plena, mais consciente, mais real. Mesmo que essa realidade doa, mesmo que ela desestabilize. A Clarice não oferece respostas fáceis, nem finais felizes convencionais. Definitivamente não. A intensidade da experiência parece ser o valor maior, sabe? Mesmo que ela venha carregada de angústia. E no meio dessa busca interna toda, dessa intensidade, como é que ficam as relações humanas? Pelos trechos que a gente leu, elas parecem tudo menos simples. Ah, nem um pouco simples. São complexas, cheias de tensão, muitas vezes parecem verdadeiros campos de batalha emocionais, sabe? Com jogos de poder bem marcados. A Luísa, por exemplo, que a gente já falou, ela ouve do parceiro palavras de uma violência, assim, brutal. Você me prende, me aniquila. Sinto-me acorrentado, abomino-a. É quase uma declaração de guerra, né? É uma violência verbal explícita que revela essa dificuldade de convivência, o medo da perda da individualidade dentro do relacionamento. Mas os jogos de poder podem ser mais sutis também, né? Como assim? Pensa naquela outra narradora que se submete às instruções quase teatrais do Daniel para sentir a música junto com ele. Prepare-se para sentir comigo. Mais langor no olhar,
Ah, sim, lembro disso. É estranho. Tem uma dinâmica de controle ali, quase uma direção de cena sendo imposta, entende? E a outra que aceita com aparente naturalidade a predominância das ideias dos homens sobre a das mulheres ao se adaptar ao pensamento do Jimmy. Verdade. Ela meio que encolhe ali. Isso mostra como essas estruturas de poder acabam sendo internalizadas, né? E tem aquela relação que é descrita como uma luta aberta mesmo, sem disfarces. Feríamos-nos a cada momento e estabelecemos a vitória e a derrota. Não tem espaço para romantismo aí. Não mesmo. É quase a descrição de um combate. Exato, e isso levanta uma questão fundamental na obra da Lispector sobre a comunicação. Ou, mais frequentemente, a incomunicação nos relacionamentos. A dificuldade de se conectar, né? Sim, sobre o controle, a dominação sutil ou explícita, e a imensa vulnerabilidade que surge nesse espaço. Existe um medo recorrente de ser aniquilado pelo outro, de perder a própria identidade na relação. Essa sensação de acorrentamento que você mencionou. E, paradoxalmente, ao mesmo tempo, tem uma busca desesperada por conexão, por um entendimento profundo que parece sempre escapar, sempre inatingível. É um terreno minado, sabe? Você falou em vulnerabilidade, e tem uma imagem que me marcou muito, que é a da narradora, que confessa sentir um prazer doloroso em imaginar-me a seus pés, escrava. E ela mesma reconhece o aviltamento nessa fantasia. Ah, essa passagem. É chocante pensar nessa mistura, né? Prazer e humilhação. É profundamente perturbador, sem dúvida, e revela a complexidade, assim, abissal das dinâmicas de poder e submissão que podem existir nas relações íntimas. Vai muito além daquele verniz do amor romântico idealizado que a gente costuma ver. Totalmente fora do ideal. Mostra como o desejo, a necessidade de conexão, a carência afetiva podem se entrelaçar de formas muito sombrias, com sentimentos de inferioridade, de dependência, até uma espécie de autodegradação consentida. A Clarice não tem medo de olhar para esses abismos da psique humana. Não mesmo. Para essas contradições que muitas vezes a gente prefere nem enxergar. É verdade, ela não foge do desconforto. Mas olha só, em meio a toda essa tensão, essa angústia, esses relacionamentos difíceis que a gente está vendo, também surgem nos textos momentos de iluminação, sabe? De súbita clareza, de transformação. Mesmo que sejam momentos rápidos, fugazes, são as chamadas epifanias, certo? Que são, no fundo, essas revelações súbitas e transformadoras. Exatamente, as epifanias. Elas são, de fato, uma característica muito marcante da obra da Clarice e aparecem em vários desses trechos que a gente selecionou. E como elas surgem? Do nada. O interessante é justamente isso, como elas surgem. Muitas vezes elas são desencadeadas por gatilhos absolutamente banais, sabe? Coisas do dia a dia que normalmente passariam batido. Tipo o quê? Ah, um cego mascando chicletes num bonde, como no caso da Ana. Uma consulta médica de rotina, como pra Tuda. A visão de baratas na cozinha, na famosa história da GH. Uma simples festa de aniversário infantil. São esses eventos prosaicos que, de repente, agem como um catalisador para uma ruptura interna profunda. Um estalo. Um estalo, perfeito. E o que acontece depois dessa ruptura? Qual o efeito disso? Olha, esses momentos desorganizam completamente a rotina, a percepção que as personagens têm de si mesmas e do mundo ao redor. É como se uma lente de aumento fosse colocada sobre a existência, sabe? Revelando camadas ocultas ou questionando certezas que estavam ali estabelecidas. Pensa na Ana, que depois de ver o cego sai do bonde antes do ponto dela, vai para o jardim botânico e tem uma experiência quase de comunhão com a natureza, onde, como ela diz, a vida que descobrira continuava a pulsar. Que lindo isso. É lindo e intenso. Ou a Tuda, que após a consulta médica tem uma revelação quase física, visceral. Ela existia. É uma tomada de consciência radical do próprio ser. E a Laura, que decide mandar as rosas para Carlota. Um gesto que ela mesma percebe como temerário e desafiador.
Parece pequeno, né? Mas Mas não é. Rompe com uma passividade, não é? exatamente. Rompe com a inércia, com o medo. É um ato de afirmação, de saída de um estado de apatia. Essas epifanias são como frestas que se abrem na monotonia do cotidiano. Boas aberturas. Sim, oferecendo uma visão fugaz, às vezes até assustadora, de outra possibilidade de existência. Uma existência mais intensa, mais conectada com algo essencial. Mesmo que essa visão seja momentânea e depois a personagem precise lidar com as consequências dessa descoberta, sabe? Com o desafio de integrar essa nova percepção à vida dela. Não são curas mágicas. Entendi. São aberturas, mas não necessariamente soluções fáceis. Exato. São aberturas vitais. E em meio a tudo isso tem a própria dificuldade de colocar em palavras essas experiências todas, né? A linguagem parece que fica curta, fica faltando. Ah, sempre. Lembro daquela personagem de Cartas a Ermengardo que pergunta, quase em desespero, e como é que eu posso fazer de mim uma palavra? Essa sensação de que a experiência transborda a capacidade da gente de expressar parece ser um tema em si na obra dela. Com certeza, essa é uma meta-reflexão constante na obra dela, essa briga com a palavra. A escrita da Lispector frequentemente força os limites da própria linguagem. Ela busca, através de um estilo muito particular, com aquelas frases sinuosas delas, repetições, as imagens inesperadas, o ritmo próprio. O ritmo é muito marcante. Muito. Ela busca dar conta dessa subjetividade intensa, dessa dificuldade imensa de traduzir sensações, percepções, pensamentos que são quase pré-verbais, sabe? Que escapam das categorias e das palavras comuns que a gente usa todo dia. É mais do que só descrever o que acontece. Muito mais. Não é só uma exploração psicológica dos personagens, é também uma investigação sobre a natureza da realidade e sobre a nossa capacidade ou talvez nossa incapacidade fundamental de aprender essa realidade, de comunicá-la de forma plena. É uma luta constante com a palavra para tentar tocar o que não se pode dizer, o indizível. Nossa, então se a gente tentar juntar as peças desses fragmentos todos que a gente conversou, o que emerge assim como um retrato principal? Qual a fotografia que fica? Olha, se a gente tentar sintetizar, né, o que a gente vê é um universo literário profundamente concentrado na intensidade e na complexidade da vida interior. Isso é o centro. A vida por dentro. Exatamente. Há um foco muito grande na experiência feminina, sim, mas não como um bloco único, sabe? Explorando as diversas facetas das lutas dessas mulheres, não apenas contra normas sociais externas, mas principalmente contra seus próprios conflitos internos, seus desejos mais profundos e seus medos mais arraigados. Vemos relações humanas que são tudo menos fáceis, como você disse, repletas de tensão, jogos de poder, mal-entendidos, mas também atravessadas por uma busca incessante, quase desesperada por conexão, por entendimento, Que nem sempre chega. que quase nunca chega de forma plena. E, claro, esses momentos luminosos e, ao mesmo tempo, perturbadores de revelação, as epifanias, que quebram a crosta da rotina e abrem essas frestas para outras realidades possíveis, mesmo que essas realidades sejam desconcertantes. No fundo, me parece uma exploração contínua, radical e incansável do próprio mistério que é existir. É uma boa síntese. E o que torna essa exploração tão única, na sua visão? Mesmo a partir só desses trechos que a gente viu, o que tem de tão Clarice ali? Eu acredito que a força singular da Clarice Lispector, que transparece mesmo em fragmentos, está justamente nesse mergulho vertical na consciência. Ela tem essa capacidade rara de encontrar o extraordinário, o filosófico, o transcendental no mais banal dos acontecimentos cotidianos. Um ovo, uma barata. Um ovo, uma barata, um olhar trocado no ônibus, podem se tornar portais para questões existenciais profundíssimas. Ela expõe sem filtros a tensão permanente que a gente vive entre aquilo que a sociedade espera da gente, aquilo que nós mesmos esperamos de nós e aquilo que realmente somos ou sentimos por dentro, sabe?
naquele fluxo íntimo e muitas vezes contraditório. Uhum. E as transformações, quando acontecem através dessas epifanias, raramente são lineares, simples ou definitivas. Elas mantêm uma ambiguidade, uma complexidade, uma crueza que é muito fiel à própria experiência de estar vivo, com todas as nuances e incertezas. Faz sentido. E considerando toda essa exploração intensa do mundo interior, né? Dessas zonas de desconforto e principalmente desses momentos de epifania que tiram a gente do eixo, que revelam algo inesperado sobre nós mesmos ou sobre a vida, fica aqui uma provocação final, talvez. Algo para a gente pensar depois. Manda lá. De que forma a nossa própria percepção da realidade cotidiana poderia se alterar, se expandir, talvez, se a gente desse um pouco mais de atenção àquelas epifanias silenciosas que acontecem no nosso dia a dia. Ou aqueles conflitos internos, aquelas inquietações que frequentemente a gente prefere ignorar, varrer para debaixo do tapete porque são incômodas. Boa pergunta. Que mundos talvez desconcertantes, mas talvez também libertadores a gente poderia acabar descobrindo dentro de nós mesmos se tivéssemos essa coragem de olhar para dentro. Uma pergunta que ecoa muito com a própria obra dela, né? Fica no ar. Bom, chegamos ao fim desta nossa exploração pelos trechos selecionados de todos os contos de Clarice Lispector. Passou rápido. Passou mesmo. Esperamos que essa conversa tenha sido instigante, que tenha provocado algumas reflexões e talvez despertado ainda mais a curiosidade sobre essa autora tão fundamental. O material que guiou nossa conversa hoje, só lembrando, foram esses fragmentos da coletânea organizada pelo Benjamin Moser. Uma ótima porta de entrada, inclusive. Com certeza. Para quem se interessou e quer ir além, fica o convite mais do que feito. A obra da Clarice é vasta, é desafiadora em muitos momentos, não vamos negar. Sim, exige um pouco do leitor. Exige, mas é sempre recompensadora para quem decide se aventurar por ela mais a fundo. Agradecemos muito a companhia nesta jornada pelos fragmentos de mundos interiores. Obrigada, pessoal. Até a próxima!